Mas o que foi que ele fez de extraordinário? Ele colocou Deus no centro da sua vida. Um jovem que quando saía de casa para a escola, que dentro da sua mochila ele colocava uma blusa, um sapato, para ajudar quem ele encontrasse mais necessitado, esse jovem tinha alguma coisa diferente. A minha relação com ele é de muita intimidade. O Carleto, Carlinhos. E eu já tive vários sonhos com ele. E ele se levantou e me disse: por que você me quer tanto bem? Assim, porque eu tenho você como meu irmão menor. Para o Carlo, o Senhor falou da maneira ainda mais forte. Confia em mim. Tem sonhos, tem projetos, para tudo. Imediatamente. Vem comigo, fazemos tudo alto. E se está explicando o Evangelho ao Carlo de maneira tão simples, não é contra da modernidade, da tecnologia. Não. O Evangelho é contra de nada, é contra só do pecado. Por que expor o corpo aqui? Temos um testemunho da sua humanidade para falar cada um a si mesmo: eu quero ser santo no meu corpo, na minha alma. Se vê para falar: vê, eu quero ser como é. Irmã Francisca, eu vi hoje a sua participação aqui no santuário, muito intensa. Qual é o seu trabalho aqui? Qual é o trabalho das irmãs capuchinhas? Olha, nós, irmãs missionárias capuchinhas, estamos aqui nesse santuário desde 2017. A nossa primeira experiência como congregação na Itália, porque a nossa congregação é uma congregação brasileira, nasceu no Brasil, nasceu dia 18 de dezembro de 1904. Esse ano passado, nós completamos 120 anos de missão, e 10 anos de presença na Itália. Então, nós viemos para cá a convite dos frades capuchinhos, e na época tinha o padre Carlos Acácio, que era reitor do santuário, era pároco dessa igreja, brasileiro, e ele nos convidou para estar aqui, para ser uma presença missionária. Então, a nossa função aqui é acolher quem chega, os peregrinos, ser esse centro de escuta, mesmo nessa acolhida brasileira, acolhida realmente brasileira. Mas são só vocês aqui no santuário que cuidam e somos nós, exatamente, somos nós brasileiras. Quantas? Nós somos 3 irmãs missionárias capuchinhas que estamos trabalhando diretamente aqui juntamente com os capuchinhos, com os padres freios capuchinhos. E nós temos eu e a irmã Wanda, que somos brasileiros, e tem a irmã Clara, que é de Moçambique, já fruto da nossa missão de Moçambique. Então, assim, nós moramos aqui, nessa igreja, e então, assim, nós estamos aqui, a secretaria, a acolhida dos grupos, a celebração, sacristia. Então, assim, realmente é um trabalho muito intenso, mas muito gratificante. E como é que você sente a responsabilidade de cuidar do corpo do São Carlo Acutis? Nossa, é uma responsabilidade grande, Grande. Nós chegamos aqui, ele ainda não estava, então nós acompanhamos todo o processo, da chegada do Carlo Acutis. E para nós é sempre um motivo de alegria, Nós não pedimos para estar aqui, Deus preparou São Francisco, nos convidou para estar aqui justamente no lugar do despojamento. Depois vem Carlo Acutis, que está aqui, e a gente vê que aqui é um sinal de esperança, Nós estamos sempre, nós como irmãs, rezando, e nós estamos contemplando a mudança dos peregrinos, quem chega. Antes, no início, a gente via que as pessoas vinham com muita curiosidade. Ai, vai ser um santo, tem um corpo. Então, vinha muito nessa expectativa do ver. E hoje a gente já percebe que quem vem pedir sempre uma graça. Geralmente, é sempre cura, ou cura física ou espiritual. Então, se não são um doente que chega aqui, mas são aqueles intercessores que vêm pedir graças. Muitas pessoas vêm sendo esse intercessor que faz um vídeo de chamada, mostra o corpo, pede a graça. E o bonito é que a gente vê, vê assim, a resposta, Muitos chegam, são impactados quando vê o corpo, Mas o Carlo é esse sinal, sabe, assim, de realmente quem chega, se nós percebemos, quando a gente entra no santuário, a primeira porta convida você a contemplar o dono da casa, que é o Santíssimo. Se você quer fazer um caminho no santuário, você encontra Nossa Senhora, perto do altar principal. Se você vai saindo, você encontra Carlos, porque ele não está visível. Aquela coisa que dizia ele, não eu, mas Deus.
Então, se você quer fazer um caminho, você vai encontrar. E ele é só uma ponte para encontrar Cristo. Ele dizia, não eu. Não eu, mas Deus. A gente vê que São Francisco, quando ele entendeu o chamado, ele dizia que o amor não é amado. Carlo Acutis, na nossa modernidade, ele diz, não eu, mas Deus. E a gente fica até se questionando, mas por que esse jovem percebeu esse detalhe? Será que ele contemplava que as pessoas estavam colocando sempre eu em evidência? Eu faço, eu quero, eu grupo, eu mando, eu compro, né? E esse jovem disse para mim, não eu, mas Deus. Porque ele foi capaz de colocar Deus no centro da sua vida. A beleza desse menino. Quando nós fazemos catequese com os grupos, né, nós dizemos, mas o que foi que ele fez de extraordinário? Esse jovem, de 15 anos de idade. Ele colocou Deus no centro da sua vida. E ele não tinha somente uma dimensão vertical. Ele poderia ser só um adorador. Adorava e basta. Mas aquela adoração se tornava carne. Adoração. Um jovem que quando saía de casa para a escola, que dentro da sua mochila ele colocava uma blusa, um sapato, qualquer coisa para ajudar quem ele encontrasse mais necessitado, esse jovem tinha alguma coisa diferente. Então, aquela oração, adoração se tornava ação. Porque ele tinha também um olhar horizontal aos mais necessitados. Tanto que quando ele morreu, tinha muitos pobres. E a família se questionou, mas eu acho que eles erraram de velório. Nós não conhecemos essas pessoas. E perguntaram para ele se eles conheciam o Carlo. E eles disseram, ele era nosso amigo, ele vinha nos visitar. Não é que Carlo fazia as coisas para se mostrar, para dizer, eu faço. Tanto que ele, muito inteligente na internet, né, na parte da computação, o que ele fazia? Quando ele pedia os pais para viajar nos lugares onde aconteciam os milagres eucarísticos. E ele fazia pesquisava, selecionava fotos. E quando o Carlo morreu, a mãe depois sonhou com ele e ele dizia, o meu testamento. Só que a mãe contando para sua mãe dizia assim, mas o Carlo não deixou um testamento. E a mãe da Dona Antônia disse assim, olha o computador dele. Que quando vira o computador estava a mostra dos milagres eucarísticos. Quer dizer, Carlo, né, ele queria que qualquer ignorante pudesse encontrar Cristo até através da internet. E ele por ser uma pessoa muito caridoso, ele poderia fazer as caridades dele e postar, como muitas vezes fazemos nós. Né? Porque quando fazemos obras de caridade, a gente faz obra de caridade, tira uma bela foto, coloca no Facebook, Instagram, para ver quantas visualizações temos. E ele dizia, não eu, mas Deus. Tem alguma oração que você faça para ele? Olha, a minha relação com ele é de muita intimidade. O Carleto, Carlinhos, né? E assim, eu sempre, olha, eu estou aqui, você sabe, estou pedindo intercessão por Maria, por João, coloque na sua lista aqui porque você sabe, eu estou aqui pertinho de você. E eu já tive vários sonhos com ele. E um para mim que foi muito forte, o primeiro sonho, ele aqui na igreja e ele se levantava do túmulo. E ele perguntava, mas por que eu estou aqui? Eu disse, porque você está no processo de beatificação. Ele me pediu o meu telefone, nós fizemos um selfie. No sonho. Fizemos um sonho. E ele ligava para a mãe. E quando ele ligava para a mãe, disse, mãe, cuide das irmãs missionárias capuchinhas. Isso era Páscoa. Quando foi... Na outra semana, a secretária chegou com chocolate de polvo de Páscoa, né? E então, eu disse assim, nossa, até a Dona Antônia sonhou, né? E o último sonho que eu tive com ele também foi muito real, que ele estava se movendo no túmulo. Eu disse, Carlos, por favor, vai dormir, pelo amor de Deus. Vai dormir porque temos a internet, temos as câmeras, então amanhã vai ser um auê na internet. E ele se levantou e me disse, por que você me quer tanto bem? Assim, porque eu tenho você como meu irmão menor. E ele me dava um beijo aqui né? E eu sentia, como se eu sentisse fisicamente, realmente, os lábios, né? Então, para mim, ele foi muito real, sabe? Eu disse, olha, isso tudo são os carinhos que Carlos prepara pra gente, né? Ver que nós realmente nos dedicamos, assim, nós irmãs missionárias capuchinhas, nós nos dedicamos o máximo, né?
para que realmente o exemplo de Carlo possa tocar quem chega, né? E a gente sabe que passa por nós também. E você se sente orgulhosa de cuidar dele aqui? Não orgulho, mas eu sinto um peso da responsabilidade. Eu sinto uma responsabilidade. Porque quantas e quantas vezes, às vezes quando a gente está lendo as histórias de Carlo, às vezes vem um tapa na cara. Porque esse jovem de 15 anos conseguiu. Então quer dizer que nós também podemos conseguir. Para nós temos que fazer a diferença. Nós temos que realmente ser deixado conduzido pelo Espírito Santo, né? E uma coisa muito interessante também, que quando o pai disse assim, Carlo, a sua paróquia está organizando um peregrinagem para a Terra Santa. Vamos à Terra Santa? Ele disse assim, eu não quero ir. Mas como? Você é um catequista, você ama a Eucaristia, como você não quer ir à Terra Santa? Veja o grau de espiritualidade desse pequeno grande. Ele disse assim, eu não preciso ir onde Jesus já esteve. Eu preciso ir onde Jesus está, em cada igreja que tem Jesus sacramentado. Quer dizer, é um tapa na cara. Porque quantas e quantas vezes nós entramos nas igrejas e às vezes a gente se esquece até de cumprimentar o Santíssimo. Por que ele ficava triste quando ele via as filas quilométricas nos times, nos estádios de futebol, em discoteca? Ele dizia assim, aonde deveria ter filas quilométricas é nas igrejas onde tem Jesus sacramentado. Quer dizer, isso era a sua tristeza. Quer dizer, realmente, né, eu digo assim, olha, Carlos pediu para estar em Assis pela sua devoção a São Francisco. E vem esse jovem, amante da Eucaristia, e eu sempre me pergunto, nossa, nós temos aqui muitas congregações religiosas. E eu me pergunto, mas o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou só dentro da minha casa, dos nossos muros? E vem um jovem, adolescente, leigo, e te dá um tapa na cara. Porque ele tinha falado com a mãe, esta é a cidade que eu gosto mais, por causa do São Francisco, naturalmente, a Santa Clara. E a mãe tinha perguntado, mas quando você vai morrer? Eu imaginava uma morte longe, não? Mais velha. Não? Onde você queria estar? Em Milão está bem? Não, queria estar em Assis. E a mãe se lembrou nisso e o colocou no cemitério de Assis. Depois de 3, 4 anos, quando eu fiz aqui a eleição formal jurídica do santuário, o Carlo foi declarado venerável, viu? Como a providência colocou as coisas. E do cemitério tinha que tirar e colocar. Onde vou colocar? A providência já me tinha dado o sinal. No santuário de despojamento, que era o santuário também do Francisco Jovem. Era clara a vontade de Deus. O próprio Deus está fazendo aqui, neste lugar do despojamento que estava escondido por 800 anos. Esse lugar? Esse lugar estava escondido, ninguém conhecia. Se ia à Basílica de Santa Clara, à Basílica de São Francisco, este lugar onde o Francisco se tinha despojado de todo, não era conhecido. Ninguém vinha aqui? Ninguém. Agora sabe quantos, este ano 2024, quantas pessoas, temos contado aqui, 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas? Sim, 1 milhão de pessoas. Realmente, para mim, é uma graça imensa. E, sobretudo, porque vem aqui jovens, atraídos, seja pelo jovem Francisco, porque este ato de despojamento é incrível, não? E também pelo Carlos, por a sua juventude, para o seu sorriso, a sua santidade jovem, moderna, simples, mas profunda. E como o senhor foi percebendo a santidade do Carlos? Foi de uma vez? Eu percebi a santidade de Carlos de maneira progressiva. Comecei a perceber através do povo mesmo, porque o povo está aqui, o povo chora, o povo reza. O Francisco falou, vai, repara a minha casa. E o Francisco se despojou, e tive 20 anos para reparar a casa e começar todo o movimento franciscano. Para o Carlo,
o Senhor falou de maneira ainda mais forte, para tudo, para tudo. Confia em mim, tem sonhos, tem projetos, confia em mim. Vem comigo, fazemos tudo alto. Só isso pode explicar o que está acontecendo. O senhor participou de todo o processo de exumação? Sim. Onde sim. foi? Foi no cemitério de Assis. E quando o senhor foi ao cemitério de Assis e abriu o caixão de Carlo Acutis? Sim. Como estava o corpo? Ele estava como um corpo deteriorado, como um corpo que tem mais de 10 anos de morte. Ele estava um corpo que nós tivemos que tratar. Agora, no mundo, nós temos tantas relíquias e fazemos tantas missões. Também no Brasil, na América, na Inglaterra, na Irlanda, em Polônia, o mundo nos chama. E se está explicando o Evangelho, Carlo, de maneira tão simples, que o Evangelho de 2000 anos é explicado de uma maneira que não é contra da modernidade, não é contra da beleza, não é contra da tecnologia. Não, o Evangelho é contra de nada, é contra só do pecado. O Evangelho é beleza, o Evangelho é beleza, não é? É juventude. Ele é capaz de falar isso no mundo. Basta pensar que o Evangelho é uma coisa do tempo passado. O Evangelho é uma coisa do tempo futuro. Tem relíquias de Carlo, sim. São Carlo aqui dentro? Sim. Os ossos dele? Aqui sim, aqui dentro sim. Está todo o corpo. Nós tiramos algumas partes que não podem ficar, e dessa parte estamos fazendo relíquia, porque depois de 10 anos o corpo fica. Naturalmente deteriorado, nós falamos em italiano, sim, não? Igual em português. Ma a face estava todo come já deteriorada, sim, destruída. E nós temos que fazer este rosto, que foi um artista que fez isso tudo. Por que expor o corpo aqui? A igreja, desde sempre, expôs o corpo das relíquias, porque através do corpo do santo nós temos uma presença que nos ajuda a quê? Não é presença mágica que faz a coisa assim, mas é uma presença que nos ajuda a nos converter. Temos um testemunho da sua humanidade, humanidade santificada, para falar cada um a si mesmo: eu quero ser santo no meu corpo, na minha alma. Se vê para falar: eu quero ser como ele. Este é o significado. Eu quero ser como ele. Também a morte não é a última palavra. A última palavra é a palavra do Senhor, a palavra da vida.